Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Seja muito bem-vindo ao programa Além da Notícia. Aqui diretamente de Brasília, mais um tema importante vamos abordar na noite de hoje em nosso programa. Prevenção de desastres naturais, mudanças climáticas, esses últimos acontecimentos que têm amedrontado nosso país. A possibilidade da falta de água, de racionamento em estados brasileiros, racionamento de energia elétrica. Será que tudo isso tem a ver com o tema de hoje, prevenção de desastres naturais? Para começar, eu quero fazer a seguinte introdução. A primeira década do século XXI, este que estamos vivendo, foi a mais quente da história da Terra desde o início das medições modernas em 1850. Como já dizia o cientista Isaac Newton, toda ação provoca uma reação. E o aumento sem precedentes da temperatura entre 2001 e 2010 resultou na maior incidência de eventos climáticos extremos em todo o mundo. As inundações estão entre os desastres naturais que mais tiveram aumento de incidência nesta década que estamos vivendo. Para conversar sobre o assunto de hoje, nós vamos ter o prazer de receber em nosso programa o deputado Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, relator da Comissão Especial de Medidas Preventivas diante de catástrofes e autor da primeira lei nacional voltada para a prevenção de desastres naturais, a Lei 12.608, Estatuto de Proteção e Defesa Civil. Deputado, boa noite e bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço o convite para a gente tratar de um tema tão importante como é a redução de risco de desastre. Obrigado. O senhor ficou um especialista no assunto depois dessa lei? Olha, eu vivenciei pessoalmente na região serrana do Rio aquela que foi a maior tragédia climática da história do Brasil. Do dia 11 para o dia 12 de janeiro de 2011, eu estava lá no olho do furacão. Eu assumi o mandato. Você não era deputado ainda? No meio desse processo, eu na verdade tinha assumido o mandato como suplente de um deputado no dia 1º de janeiro, mas a posse para o mandato definitivo só ia ocorrer no dia 1º de fevereiro. A minha primeira vinda a Brasília foi para uma comissão especial no período de férias, de recesso parlamentar, para tratar das questões relacionadas à região serrana. Então eu assumi o mandato quando a região serrana ainda passava por um momento muito difícil, que foi a tragédia climática de 2011. E a partir daí eu me aprofundei no assunto, procurei ouvir muito especialistas, pessoas que têm acúmulo na área, as comunidades atingidas, porque a gente também não podia fazer uma legislação de gabinete, e também avaliar os vários projetos de lei que estavam tramitando e que tratavam desse assunto na Câmara Federal, no Senado. Então sim, me aprofundei muito no tema, mas é um tema que você tem que estar sempre se aprofundando, sempre buscando novas alternativas, soluções, se aprimorando, porque é um tema que tem feito com que cada vez mais, infelizmente, a gente tenha a perda de vidas humanas em várias regiões do mundo e todo tipo de perda, ou seja, são as vidas humanas, são os desastres naturais, mas é também uma perda de natureza psicológica que afeta um número grande de moradores, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. E o Brasil tem sido duramente atingido. Há muito pouco tempo atrás a gente dizia que o Brasil não tinha tragédias naturais e climáticas. Não é verdade. A gente sofre muito com elas, principalmente com deslizamento de encostas. Então a gente tem que se aprofundar e trabalhar de uma forma consistente esse tema. Assustou o senhor ver que, estatisticamente, vem aumentando a incidência dessas tragédias, especialmente nos últimos 10 anos para cá? O senhor tomou um susto quando percebeu a gravidade desse aumento de incidências? O índice é alarmante, principalmente quando a gente percebe que se ampliam as políticas de redução de risco, de percepção de risco de desastres, mas ao mesmo tempo aquilo que é causa, ou seja, que faz com que muitas vezes haja um aumento da incidência de desastres climáticos, vem aumentando ou não vem sendo dada devida atenção, como, por exemplo, as alterações climáticas pelas quais o planeta vem passando. Como, por exemplo, a concentração da terra e da riqueza em determinados casos, porque você não pode discutir também política de redução de risco se você não fizer uma discussão da ocupação do uso do solo. Tudo isso é consequência da maximização dos desastres naturais. Então é realmente um dado alarmante. Tem se ampliado as políticas de prevenção? Tem, é verdade, no Brasil e em vários países do mundo. Mas tem se aumentado também a incidência, porque as causas dos desastres não têm sido devidamente trabalhadas? Também é verdade. Bom,
Eu quero saber agora do senhor o seguinte, acho que é algo muito atual agora, nesses últimos dias e meses a gente vem se preocupando demasiadamente. Por exemplo, a gente não parou de ver no noticiário, de tempos para cá, a quase que iminência da falta de água no estado de São Paulo, devido à falta de chuvas na zona do estado em que está o maior reservatório de águas. Isso tem a ver também com questões naturais, desastres naturais, prevenção, ou é causado pela ação do homem? Eu não tenho dúvida que tem uma relação. E a ação do homem também tem uma importância fundamental nesse processo. Quando você fala em falta de água, quando você fala em precipitação ou em chuva em regiões onde normalmente um período aquela chuva não viria, quando você tem chuva de granizo em outras regiões que nunca passaram por isso, onde você tem estiagens longas, como nunca aconteceram também em outras regiões, a gente está falando das alterações climáticas, pelas quais o nosso país vem passando, pelas quais o mundo vem passando, e o Brasil também verifica esses efeitos. Quando a gente tem um fenômeno como esse acontecendo, naturalmente, a política de redução de risco de desastres, ela se torna ainda mais relevante. Não tem jeito. A gente vai ter que caminhar e fazer o caminho ao mesmo tempo. A gente vai ter que cuidar da proteção, da defesa civil, da redução de risco de desastres, mas essas alterações que fazem, por exemplo, com que São Paulo não tenha água nesse período do ano, tem uma relação direta, sim, com as alterações climáticas pelas quais a gente vem passando. E a gente precisa trabalhar também esse tema. A Lei 2.608, o Estatuto de Proteção e Defesa Civil, ela é um marco importante porque pela primeira vez ela traz o tema prevenção para uma legislação. Até então a gente tratava o desastre como resposta. Aconteceu o desastre, o que a gente vai fazer? Ou seja, quais são as ações que têm que ser tomadas depois que o fato, o evento já ocorreu. É claro que você tem que tratar da resposta. Você não vai deixar populações, comunidades desassistidas. Mas trabalhar a prevenção é fundamental, porque é aí que você percebe o risco e é aí que você minimiza o risco para que o desastre não aconteça. Mas a Lei 2.608, ela não consegue, pelo menos frontalmente, ainda atingir a questão das alterações climáticas pelas quais o planeta e o Brasil vêm passando. E aí a gente tem, por exemplo, alterações como o que aconteceu da mudança do Código Florestal, que, pelo contrário, pioram a situação que a gente já passa no nosso país nos dias de hoje. As alterações que foram feitas, por um lado, o Congresso Nacional e a Câmara aprovam uma legislação que previne a ocorrência de desastre, mas, por um outro lado, amplia a possibilidade de desmatamento. Isso é ruim. Ou seja, a gente tem que caminhar paralelamente com as duas ações, ampliar a prevenção e a redução de risco e ampliar os mecanismos que minimizem as alterações climáticas pelas quais o nosso país vem passando e o mundo vem passando. A lei da qual o senhor é autor, Estatuto de Proteção e Defesa Civil, Lei 12.608, que apresenta como meios para se prevenir alterações climáticas, desastres naturais, que o senhor acha fundamental que seja observado, e isso depende de quem? A lei foi interessante, ela iniciou com uma proposta do governo que tinha 6 artigos. Eu apresentei um substitutivo a essa proposta que tinha 51 artigos. E aí foram aprovados 31 artigos. Entre os artigos que estão contidos na lei, você tem uma divisão de responsabilidade. Primeiro, o que faz o município, o que faz o Estado, o que faz o governo federal na minimização de desastres e também quando o desastre acontecer num processo de resposta, para não ficar aquele bate-cabeça que normalmente a gente vê na ocorrência de um desastre. O que faz a prefeitura, o que faz o governo estadual, de quem é a responsabilidade de pagar o aluguel social para as famílias que foram atingidas. Então a lei ela divide responsabilidade. A lei trabalha a prevenção em várias etapas. Por exemplo, ela estabelece uma modificação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, trazendo para dentro dos currículos escolares o tema prevenção e redução de riscos de desastres. Já está implementado isso? Não. Aí a gente tem um problema que tem que ser trabalhado e tratado, que é o seguinte: apesar do próprio governo ter feito o encaminhamento da legislação inicial de 6 artigos, a lei precisa de uma regulamentação que já está há mais de ano na Casa Civil do Governo Federal e que até hoje não foi implementada. Então a gente tem que fazer um grande esforço para que o governo se sensibilize por essa matéria. Agora foi editada uma nova medida provisória, que
que é a medida provisória 631 e a 633, que tratam também do tema de redução de risco, mas a medida anterior, que já tinha sido mandada pelo governo, até hoje não foi regulamentada. Então, respondendo a sua pergunta, já existem iniciativas de várias prefeituras e estados onde a matéria redução de risco de desastre e prevenção está sendo implementada, sim, mas por uma iniciativa própria das prefeituras e dos estados de adequação à Lei 12.608. Mas essa não tem que ser uma liberalidade, ou seja, tem que ser uma obrigação de todos os currículos escolares, e aí o Ministério da Educação tem que exercer o seu papel nesse sentido, regulamentando e dizendo como que isso tem que estar nos currículos. Quer ver uma outra medida, um outro artigo interessante da lei? A lei cria um cadastro nacional de municípios mais vulneráveis. Para quê? Primeiro, para que você possa focar a política. Se aquela região é mais vulnerável, ela precisa de mais investimentos. Mas vamos dizer que o prefeito, ele não queira estar nesse cadastro, porque ao mesmo tempo que ele vai ter mais investimentos, ele assume um conjunto de responsabilidades determinadas pela lei. Sim. O governador de estado, ele tem a prerrogativa, se o prefeito, mesmo estando no município vulnerável, não se colocou no cadastro, dele indicar o município. Mas vamos dizer que o governador ele seja um aliado do prefeito. O prefeito pediu ao governador para não fazer isso, o governo federal, a Secretaria Nacional de Defesa Civil, pode, independentemente da indicação do governador e do prefeito, indicar aquele município para estar no cadastro nacional. Então a gente procurou fechar por todos os lados para que a política fosse efetiva. Mas pasmem, esse cadastro nacional ainda não está em funcionamento, única e exclusivamente por falta dessa regulamentação federal. Somente por esses dois artigos que o senhor aqui já me apresenta, eu já fico aqui vibrando com a possibilidade de termos isso implementado em nosso país. Claro. E ainda não regulamentado. Depende de que e de quem essa regulamentação? Somente de uma assinatura da Presidente da República? Seria? O mais difícil foi feito, que era a aprovação na Câmara Federal, numa batalha, ou seja, de 51 artigos, a aprovação de 31 foi realmente num cenário de muita discussão, muito confronto, ou seja, confronto natural da democracia. Foi aprovada pelo Senado Federal, foi sancionada pela Presidência da República e depende agora, única e exclusivamente, da regulamentação de todos os artigos que dependem disso da Presidência da República, ou seja, a Presidência não depende de mais ninguém para que esses artigos sejam regulamentados. Então, é uma decisão única e exclusivamente de natureza política administrativa. Deputado, nós estamos em ano de campanhas eleitorais. Seu partido naturalmente terá um candidato. Sim. O senhor com um programa como este aqui de prevenção de acidentes, uma lei que já foi sancionada, falta apenas essa regulamentação, isso se torna uma arma potentíssima, inclusive para o seu partido dizer, nós temos propostas para uma situação que é atualíssima de dor, de causa de danos, de prejuízos econômicos, humanos em nossa nação. Vocês estão com uma arma potentíssima nas mãos, viu? O nosso partido tem o nosso pré-candidato, que é o governador Eduardo Campos. A gente ainda fala em pré-candidatura por conta do calendário eleitoral, né? Ele é um conhecedor do tema, ele conhece profundamente a área, mas a minha expectativa é que, independentemente do período da campanha eleitoral, o governo possa regulamentar essa legislação antes que a campanha eleitoral se inicie, ou seja, porque aí a gente está tratando da vida das pessoas, a gente está tratando da possibilidade de você ter uma política consistente para que desastres não aconteçam. E aí, eu acho que o calendário eleitoral, ele tem que ser, na verdade, antecipado no sentido do governo dizer, olha, eu não estou aqui única e exclusivamente preocupado com as eleições, com a antecipação dessas discussões, mas essas discussões vão ter que ser feitas já, porque independentemente do calendário, elas precisam ser tratadas para que o Brasil possa avançar. Então, para formatar e para formular bem aqui o meu pensamento sobre essa questão, a campanha eleitoral vai ser esse ano? É realidade, é verdade. Ela começa em julho, também é verdade. Mas esse tema precisa esperar julho para ele estar sendo discutido de jeito nenhum. Já era para estar sendo discutido e que ele seja realizado já, a partir desse momento, com a regulamentação dessa legislação por parte do governo federal. Inclusive é um ato de inteligência do governo aproveitar uma lei como essa já e implementar, regulamentá-la, porque fará bem até para a sua própria gestão ter
ter dito que aprovou em seu governo, que regulamentou uma lei como esta. Muito bem, nós estamos conversando com o deputado Glauber Braga, da Comissão Especial para Medidas Preventivas diante de Catástrofes e autor desta lei 12.608, Estatuto de Proteção e Defesa Civil. Deputado, como conhecer esta lei as pessoas interessadas, e eu acho que nas regiões brasileiras que mais sofrem com desastres, com alteração climática, é importante conhecer, porque também a gente citou agora, é um ano eleitoral, e até eventuais candidatos poderão olhar para propostas como essas aqui e apresentar, olha, a gente tem que defender questões como essas também. Claro. No próprio site da Câmara dos Deputados, todos podem ter acesso à legislação que já foi aprovada pela Casa, né? E basta também lá nos buscadores da internet colocar a Lei 12.608, Estatuto de Proteção e Defesa Civil, e também no site, né, que é o www.glauberbraga.com.br, as pessoas podem ter acesso ao estatuto que foi aprovado e ao estatuto que não foi, que são os outros 20 artigos, que são muito importantes, mas que infelizmente na discussão política não foram aprovados no primeiro momento. Quer ver um artigo importante que não foi aprovado e que não pode ser esquecido? Normalmente, quando o governo federal disponibiliza recursos para os municípios e para os estados que passaram por uma tragédia climática, há depois a desconfiança em alguns municípios e estados sobre a aplicação dos recursos. E aí você tem denúncias de corrupção sobre a forma como esses recursos foram aplicados. A gente colocou um artigo que, reconhecida a situação de emergência e o estado de calamidade pública, os órgãos de controle teriam a obrigação de, na sala do gestor da crise, fazer um acompanhamento em tempo real das medidas que estão sendo adotadas. Isso inibiria o mau gestor, ou seja, aquele que quer desviar o dinheiro, porque os órgãos de controle estariam fazendo a verificação em tempo real das medidas e ações que estão sendo tomadas, mas ao mesmo tempo garantiria os direitos do bom gestor, porque também os órgãos de controle não fariam uma verificação um ano depois ou 6 meses depois, sem conhecer a realidade e o momento em que aquelas medidas, que normalmente são momentos de exceção, em que aquelas medidas foram adotadas. Esse é um artigo que está lá e que infelizmente no primeiro momento não foi aprovado e que a gente tem que continuar trabalhando para ser. Então, quem quiser visitar o site, que é o www.glauberbraga.com.br, pode conhecer o aprovado e o que não foi aprovado, mas que a gente tem que continuar batalhando. É importantíssimo isso que o senhor está nos apresentando aqui, porque é de fato uma causa de grande questionamento. A gente viu um paralelo na época do desastre lá de Nova Friburgo e de outros desastres naturais aqui no Brasil. O tempo que se demorou para chegar os recursos públicos, você fez uma avaliação de como foram aplicados esses recursos um ano depois e se fez, então, um paralelo com o que aconteceu no Japão. No Japão, em uma semana, os recursos já estavam disponibilizados. Em mais ou menos um ano, tudo que tinha sido destruído já estava refeito e no Brasil nada tinha sido feito ainda, praticamente nada tinha sido feito ainda. A gente volta a falar sobre isso daqui a pouquinho e também eu quero saber o seguinte, olha só, na última década, os desastres naturais no Brasil aumentaram 268%. O que aconteceu? No que este número aqui dependeu da minha ação? Próximo bloco a gente conversa sobre isso.